Está no ar, pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amigo ouvinte do Torcida Paulista. Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na Avenida Paulista 900, a 100ª edição do Torcida Paulista, que tem como oferecimento Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. De Sei Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Boa tarde, Vidal. Boa tarde, meu querido e inoxidável e enciclopédico Igor Mendonça, o cara. E eu queria dar a minha boa tarde à distância para o nosso grande Ferrerone e nosso tão querido professor Marco F, né? E acho que já está na linha outro integrante aqui do Torcida, nessa 100ª edição, que a gente vai caminhando e vai chegando lá, né? Sim. Igor? Uma edição especial. Exato. Eu acho que já tem um certo vendedor de bacalhau que está na linha, ou não? Ora, pois. Opa! João! Johnny! Como é que você tá, João? Estão me ouvindo bem aí? 100%. Mais que perfeito. Ô, maravilha! Eu não poderia faltar, estou aqui operado, mas até operado não poderia faltar a 100ª edição do Torcida Paulista, né? O que aconteceu, João? Pegou... Não foi nada grave, caiu uma unha, o quê? Não, na verdade foi só uma unha do pé aqui que eu precisava fazer um pouquinho manicure. Certo. Aí eu fui a manicure hoje de manhã e acabou acontecendo um acidente e fiquei por lá. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode pular tranquilamente, João? Vamos mudar de assunto, João. João, meu amigo. Pô, Igor, não posso pular não, rapaz. Agora não dá pra pular não. Eu imagino como deve estar a situação. Se não dá pra pular, então significa que a Portuguesa... Os últimos resultados da Portuguesa aí, fiquei até com vontade de pular, viu? Não, olha, assim, a tua fama de pé mega quente que circula até pelas redes sociais, o fato de você não pular, João, isso significa que a Portuguesa, a partir de agora, hoje, contra a União Barbarense, parece que já vai ser goleada da Portuguesa. Mas meus amigos, né? eu vou falar a verdade, essa cirurgia veio para o bem. Exato. Que lance de pé frio nada. Fez uma cirurgia no pé, o negócio vai ficar quente agora e vamos chamar notícias da Portuguesa. Boa! Portuguesa. João, meu camarada, o que temos da Portuguesa? Meus amigos, a Portuguesa essa semana, ela deu uma guinada no campeonato da Série A2 do Paulista. Ela teve na última terça-feira uma vitória importante contra o Penaponense em Penápolis por 3-1. E ontem, a sexta-feira, né, às 8 horas, a Portuguesa ganhou do União Barbarense por 2-1 em Santa Bárbara. Então foram 2 jogos fora de casa, 2 vitórias, com destaque para algumas figurinhas conhecidas de vocês aí. Carimbadas. Figurinhas carimbadas. Uma delas é o Gustavo Tocantins. Conhece, Igor? Sim, opa. Você sabe que ele tem revelação do Corinthians. Sim. Aí, jogou a copinha pelo Corinthians, ele foi emprestado à Portuguesa com o objetivo de ajudar a Portuguesa aí nessa volta para a Série A1 e iniciou bem a sua jornada fazendo um gol no primeiro jogo dele pela Portuguesa contra o Penapolense. Que bacana, 2 atacantes, né? É um bom atacante, viu, Igor? Os 2 atacantes, os 2 últimos contratados pela Lusa, que marcaram, né? Isso, e o Bruno Mineiro. Bruno Mineiro, conhecido da Lusa. O conhecido da Lusa, fez um grande campeonato brasileiro em 2012, né? Naquele time do Geninho. Sim. Que era um time retranqueiro, mas muito bom. Né? O Bruno Mineiro também se destacou, fez um gol. Ontem a Portuguesa, o destaque da Portuguesa foi outro contratado também recentemente, que foi o goleiro Luiz Carlos.
O goleiro Luiz Carlos ontem trabalhou, o que já era previsto, porque o União Barbarense ele era até ontem o líder da Série A2, do Paulista 2, né? Sim, vitória importante, hein, João? Exatamente. Então o goleiro Luiz Carlos ontem trabalhou muito e a Portuguesa, em 2 gols de bola parada, conseguiu vencer o jogo de virada por 2-1. Né? Um dos gols foi de um conhecido também aí do Rogério. Rogério, você lembra do Renan, volante, do cabelinho estranho? Mas lógico, não, esse cara, assim, inclusive ele tem um busto lá no São Paulo. Ele não batia nada, né? É? Ele não batia nada no meio de campo. Ele não conseguia bater, olha, ele era tão agressivo e parece que ele era casado com uma mulher que não era que não tinha as 10 melhores reputações. Ele não conseguia bater na mulher, você vê. Ô João, na bola. O cara bate até na sombra, Igor. É verdade. Mas eu acho ele um bom volante, viu? Ele é um bom volante. Um bom volante. Ele é um dos destaques da Portuguesa, inclusive é o capitão, né? Sim. E tem se destacado. O Boquita também começou jogando ontem, né? Conhecido aí do grande público. Claro. Porque foi revelado pelo Corinthians, começou jogando ontem, mas o Boquita não vem fazendo uma boa Série A2. Nota pro Boquita. Dois jogos da Portuguesa onde ele iniciou jogando. E ele ontem também, novamente, ele não se destacou, acabou sendo substituído pelo Marcelo Lambarte, que teve uma atuação bem melhor que a dele. Então esperamos dias melhores para a Portuguesa aí nessa volta. Sim. A Série A2 ela está agora exatamente, né? Nós estamos na 11ª rodada, como são no total 19 rodadas, um pouquinho mais da metade. A Portuguesa ocupa a nona colocação, com 16 pontos, mas empatado com o 8º e com o 7º, que é o Velo Clube e o Barretos, com 16 pontos. Né? Estamos aí a 5 pontos do Bragantino, que é o primeiro colocado. Tem tudo para se classificar, né, João? Tem tudo para se classificar, quer dizer, está retomando as vitórias. 8 classificam, né? Então tem que classificar entre os 8, para pelo menos tentar ir para a próxima fase, fazer uma boa quartas de final. Tem que chegar à final, né, João, para subir. Tem que chegar à final. Sobem só 2. Esse ano só sobem 2 e descem 6, né? Sim. Ô João, deixa eu te perguntar que você que está a par da situação, quais os times mais difíceis aí da Série A2? Te digo, tirando o Bragantino. Os times que têm se destacado na Série A2 aí, até para nossa alegria, né? Sim. São velhos conhecidos nossos. O Bragantino, do goleiro Felipe, ex-Corinthians, ex-Flamengo, que tem feito um ótimo campeonato, inclusive contra a Portuguesa, catou tudo. É bom goleiro, né, João? É ótimo goleiro. Acho que o Felipe tem espaço aí para um time grande na Série A do Brasileiro esse ano. É que a fama dele que atrapalha, né, a carreira. A fama de sair sempre pelas portas do fundo. A gente comentou isso, acho que alguns programas atrás, que ele tinha fama mesmo, né? Ele saiu do Vitória pela porta dos fundos, pelo Corinthians, São Paulo. Corinthians, Flamengo, São Paulo. Flamengo. E não conseguiu mais, né, se estabilizar, não conseguiu mais jogar em alto nível. Agora ele está tendo essa oportunidade no time que o lançou, né? Revelou, exatamente. O Bragantino foi o time que o revelou e ele está tendo uma oportunidade e vem fazendo um ótimo campeonato. Outro destaque do campeonato é o União Barbarense, né? João, dando uma interrompida só para segurar essa do... Rogério, você pode interromper quando você quiser. João, você interrompe quando você quiser. Você tem absoluta e total liberdade para interromper. Johnny, olha, o conhecimento futebolístico teu, juntado ao do mestre Igor aqui... Que honra! Eu me sinto uma bola, entende? Aliás, eu sou uma bola, né? Que isso, Vidal. Mas Johnny, o negócio é o seguinte, vocês estavam falando bastante do goleiro do Bragantino. Eu acho que ele tem boas chances, né, de ser contratado para um time brasileiro, para um time... Com um campeonato que eu tô acompanhando, viu, Rogério? A Série A2 eu tô acompanhando, tentando ver os jogos, pelo menos os gols pelo YouTube. E o goleiro Felipe tem feito bons jogos. O meu único receio, que talvez ele não seja contratado, é a visibilidade
a visibilidade da própria Série A2. Não, mas, né? mas o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista, independente da divisão, ele é muito concorrido e ele é muito visado também. Tem jogadores que atuam no norte e nordeste do país que preferem jogar a primeira ou a segunda do Campeonato Paulista do que jogar lá em cima. Porque, pô, todo mundo assiste o Campeonato Paulista, né, cara? Lembrar que até na TV, seja fechada a Sport TV tá transmitindo a Série A2, né, João? Sim, a Sport TV tá transmitindo alguns jogos. Não, assim, e não é por motivo de gozação, de rede e tal, mas a própria... A Rede Vida transmite jogos do Paulistão tradicionalmente da A3, transmite, né? Já anos a fio, né? Tradicionalmente, Rogério, são transmissões ótimas. É legal. Ô, João, tem uma novidade da Luz aqui engraçada, posso falar? Pode. Depois, na sequência, você fala sobre o trabalho do Ricardinho. Se ele já tá convencendo. Comento sim. Eu vou falar uma curiosidade para vocês aí, que a Portuguesa tem fama de pouca torcida, né? Sim. Hoje mesmo, meu médico, ao me atender, falou assim, e você faz parte da Kombi? O cara me recebe desse jeito, gente. Mas olha aqui uma curiosidade interessante para vocês. A Portuguesa tem a segunda melhor média de público da Série A2, gente. Mesmo ainda estando em nono lugar, né, na tabela da Série A2, a Portuguesa tem a segunda melhor média de público, perdendo, obviamente, né, pro melhor time do campeonato, que é o Bragantino. Você sabe o número, Johnny? A média dá 5 mil e poucos torcedores. Nossa, tá maior do que a do São Paulo na Série A. Tá maior do que a do São Paulo na Série A. Não, perdão, falei besteira. A média de 5 mil é do Bragantino. A média da Portuguesa está 3.026. Então empata. Olha, então quase empata. Estamos chegando lá, Rogério. Alcançando São Paulo. Olha, do jeito que tá meu time, não é que vocês estão chegando lá. Bobeou, vocês já ultrapassaram e a gente não se tocou, viu? É tudo questão de série. Que eu acho que isso eu até ia também te perguntar, João. Você não acha que esse ano, comparado com o ano passado e os anos anteriores da Portuguesa, sim, esse ano a Portuguesa ela está tendo a Portuguesa é aquele time que a gente sempre vê, às vezes, tendo picos bons, independentemente da série que esteja, mas no final dá aquela tropeçada, como foi o ano passado, etc. Mas o ano passado ela chegou e, infelizmente, acabou perdendo aquele jogo contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova, né? Mas durante o certame não foi um time regular. Esse ano, pelo pouco que eu acompanho a Série A2 e pelo que eu estou vendo da Portuguesa, a Portuguesa está com uma certa regularidade e ela está fazendo algo que eu acho essencial. Eu sempre falo aqui no Torcida, é montar um elenco assim, que tenha um elenco sólido e sob uma certa direção. Eu não sei você como um luso fanático, né? Eu não sei qual a tua opinião fazendo comparação 2016-2015, né? Eu acho que a Portuguesa, eu concordo com você em quase tudo, Rogério, mas acho que a Portuguesa está entrando agora nessa fase de estabilidade. Uhum. Temos que assumir, assim, que a entrada do Ricardinho, até respondendo já a pergunta do Igor, boa, ela está fazendo uma diferença. E mais que a entrada do Ricardinho, eu acho que as indicações do Ricardinho, porque essas contratações são indicação do Ricardinho, elas foram pontuais e essenciais. Tanto que são eles que estão fazendo a diferença nos jogos, né? Sim. Nesses últimos jogos que a Portuguesa vem conseguindo retomar uma estabilidade, os destaques em campo são os novos contratados. Haja vista ontem o goleiro Luiz Carlos, né? O Luiz Cacilhas, já estão chamando aqui de Luiz Cacilhas, Rogério. Aí sim. Luiz Cacilhas. O Luiz Cacilhas aqui, ele já fez um ótimo jogo ontem. E um bom time começa por um bom goleiro, né? É verdade. Porque um goleiro, ele arruma a defesa, ele posiciona os seus zagueiros. E ele já fez a diferença ontem. Eu acho que a Portuguesa ela está indo por um caminho bom. Né? Tá indo por um caminho assim, que é o caminho desse que você está falando, de estabilidade, de chegar num ponto de um time coeso,
tecnicamente, fisicamente, para chegar lá na frente. O objetivo é chegar na final, né? Sim. Ô, João. E fazer bons jogos para isso. Certo. João, deixa eu te perguntar. Claro. Você pode ficar mais alguns minutinhos? Eu vou ficar com vocês mais Bacana. alguns minutos. Porque agora... Com gelo no pé. Isso mesmo, João. Agora a gente vai falar do São Paulo. Vamos lá. Neildo. São Tricolor. Paulo. O São Paulo venceu o Mojimirim por 2-0 nessa última terça-feira. Jogou atrasado pelo Campeonato Paulista, né? E o confronto de logo mais, às 16 horas... Agora, né? Vai começar logo 16. mais. 16 horas. O time já está escalado para o jogo das 16 horas. E... Manda o bala, jogo, Igor. o jogo... Então, é contra o São Bernardo, mas... A cabeça dos jogadores está em um único confronto, João e Vidal. É quinta-feira, às 19h30, na Argentina, contra o River Plate. O que esperar desse São Paulo? Olha, eu não sei, né? Eu tenho visto o São Paulo assim, numa instabilidade assim, muito grande em termos de resultado. A única coisa boa que eu tenho visto nos últimos jogos é a postação da defesa em comparação com que é característica do Balsa, né, Rogério? Exato, exatamente, né? Assim, o forte dele é montar boas defesas, fazer uma boa defesa. O São Paulo está começando a entrosar. Enfim, eu não diria o meio de campo, eu acho que talvez seja hoje ainda a grande falha do São Paulo. Agora, quando você fala que o meio de campo é a grande falha, daí você é como, não sei, para mim é como um contágio geral no campo, né? Ele vai prejudicar a defesa e com certeza ele prejudica o ataque. O ataque, a gente tá com jogadores bons, né? É aquela história do elenco que tá razoável no papel, né? Ele tá razoável no papel, mas ele tá não muito bom no papel, Rogério. Ele não tá vingando nos jogos. O que eu acho... Ele não tá azeitado, Rogério? Não, tá longe. Olha, tá faltando muito. Você tem que dar um pouco do azeite que você usa no teu bacalhau, João? Mas posso te falar? Tem dois ali no São Paulo que no Corinthians renderia muito bem. Caleri... Sim. E Kardec. Não, mas olha, aí que eu acho o seguinte, Igor. O Corinthians é aquele time que hoje você coloca algum jogador, o Tite sabe, assim, com o tempo, porque o Tite sabe colocar. Pô, o Caleri, acho que, assim, é incontestável a qualidade dele. Bom jogador. Exato, só que o que tá faltando pro Caleri, literalmente, eu acho que é a grande falha do São Paulo em todos esses jogos, né? Tem sido a assistência, né? Posso te falar o que eu penso sobre a falha do São Paulo nesses últimos jogos? Manda bala. A escalação do Centurion. Também acho. O Centurion fez um bom jogo, Igor, contra o Mojimirim. Sim, contra o Mojimirim ele atuou bem. Mas é assim, ele é um cara, João, que tá devendo muito, hein? Eu concordo. E já há muito tempo. Eu concordo. Mas é uma estratégia do Balsa. O Balsa conhece ele, Igor, lá dos tempos de Argentina, né? Pode estar dando resultado. Qualidade do Caleri. Entretanto, o que o Balsa está fazendo? Ele está apostando no jogador, está dando confiança para ele. Está dizendo, eu confio em você, eu confio em você. Eu acredito em você, eu acredito em você. Se ele pega o prumo, se ele acerta também, olha que esse time do São Paulo pode ser acertado e fazer a diferença aí na Libertadores. O que eu acho às vezes do Centurion, 2 pontos às vezes que eu sou um pouco contra essa política do Balsa. É lógico que o Balsa ele tá acertando acertar um time e um time como o São Paulo estava o ano passado, no qual você tira, de uma certa forma, você dá algumas desfalcadas e um time que não tem liderança, né? Você tá com um técnico também estrangeiro que, é um técnico
5 estrelas, né? Pela própria carreira. Agora, para você acertar, eu acho que essa mesma política de, tá apostando, nós temos um jogador excepcional que eu não me conformo dele vira e mexe no banco, né? E toda hora ele entrar ou no segundo tempo, ou nos 15 do segundo tempo, que é o Rogério, né? O Rogério eu acho que é um jogador de velocidade, é um jogador que trabalha bem a ala, trabalha bem a ponta, ele pode fazer assistência. Eu acho que poderia se exigir um pouquinho mais do Ganso, trabalhar um pouco mais o Ganso. Enfim, existem muitos ajustes, eu acho que precisam ser feitos no São Paulo. O próprio Lugano, a gente não sabe o que esperar dele. Hoje ainda. Joga de titular, Rogério. Pois é. Hoje ele Mas é como titular. O problema do Hoje Bausa... é titular, tá escalado. Sim, o problema do Bausa é que ele vê no Centurion um meia, não um ponta. O Centurião, sabe qual é a grande Centurião, verdade? ele conhece o Centurião de outro... Centurião não. O Ganso. O Rogério. O Neymar do Nordeste. Ele vê no Rogério um jogador de meia. Mas o Neymar não. O Rogério não é meia, gente. É só ver. Se a gente verificar as entradas que o Rogério deu e deram certo no jogo, foram entradas na qual ele entrou para atacar, né? Então é aquela entrada, é aquele jogador que vai pela ponta, aquele jogador que é assim, extremamente oportunista, ele sabe driblar muito bem, ele faz assistências razoáveis, enfim, eu acho que é um jogador, assim, se eu fosse, aquela história, o famoso C, né, mas se eu fosse o Bausa, eu tentava muito mais trabalhar com aumentar uma velocidade do Ganso, que eu ainda acho que é o melhor jogador para assistências que se tem, né, dentro do elenco, e talvez, não sei, a verdade é que não sei até que ponto o Ganso também tem condições físicas para isso. Agora, o Rogério é jogador de ataque, não é jogador de meio de campo. Atacante. Longe, você colocar um jogador, você colocar o Rogério Ceni para ficar batendo lateral, né, o jogo inteiro. Não teria e deixa eu fazer uma pergunta aqui, Rogério, você que conhece todas as alamedas do Morumbi, conta-me mais. E Michel Bastos? Olha, o Michel Bastos está naquela situação de... passou, a água tá decantando, mas tá aquele, como diria a famosa Maria Bethânia, tá com aquele gosto amargo de fel na boca, né? Então, o jogador, quando tá assim, não adianta. O jogador não funciona, né? Tem time interessado, hein? Tem o Palmeiras, o Santos. Né? Palmeiras e Santos já procuraram oficialmente o São Paulo. Sim. Olha, e eu digo mais, o pessoal vai ficar louco da vida, porque eu acredito que o São Paulo vai querer se desfazer do Michel, porque, enfim, vê que não está rendendo. Segundo, está com uma questão financeira extremamente difícil, o São Paulo. E terceiro, esse jogador é um jogador muito bom, só que ele está num clima que ele criou. Ele se autodetonou no São Paulo, né? É preciso um diretor de futebol um pouco mais competente, né? Que faça com que os jogadores não falem tantas bobagens. O Bruno veio numa última coletiva agora e, meio que detonou o elenco. Não dá. Jogador, pode, né? Assim, o São Paulo tá perdendo também por essa parte da diretoria. Tem que ter alguém um pouco mais competente ali e segurar. Né, a rédea, falar, rapaziada, vamos botar a cabeça no lugar aí. Ó, pra finalizar, temos a escalação aqui pro jogo de hoje, João. Manda bora. Bora, Rival. Quero ouvir. Jogo de hoje que, olha, 4 horas. Pro público feminino, São Paulo tá tendo que apelar para isso. Mulher não paga. Tá parecendo bar às quintas-feiras, né? Mas vai ser legal. Bom, espero que tenha a casa cheia. Chega desse negócio de colocar só 3 mil pessoas no estádio. É vergonhoso. Opa, a Lusa vai chegar lá, Rogério. Então vamos lá. A Lusa já passou, João. Já passou. Bora pra escalação? Bora? Vamos lá. Então vamos. Bora lá. Denis, Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena.
Hudson, Thiago Mendes, Centurion, Ganso e Carlinhos. Carlinhos e o Caleri também, já esqueceram do Caleri. São tantos nomes compostos, né, João, que a gente pensa que tá falando 22 atletas aqui no elenco só. Parece o time do Palmeiras inteiro contratado. O do Santos é ainda pior. Todo mundo tem nome composto lá. A escalação fica gigantesca, mano. Parece um pergaminho a escalação. Pô, você tá lendo pra caramba, mas só tem 11 aqui. Mas enfim, gente, vamos partir pro Palmeiras agora? Vamos lá. E aí, Hudão, Palmeiras? Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem. Com o oferecimento de Dicey Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Meus amigos João e Vidal, como explicar a atual situação do Palmeiras de Marcelo Oliveira? O time é vice-líder do Campeonato Paulista, é líder da chave da Libertadores, mas ainda enfrenta um grande problema, que é a torcida. A torcida continua pegando no pé do técnico. O que vocês acham? Continua? Johnny, troca de técnico? Manda você primeiro, depois eu falo. João? Alô? Opa! Estão ouvindo? João? Opa, você ouviu a pergunta, João? Você perguntou sobre o Palmeiras, Igor? Sim, o Marcelo Oliveira está sendo muito contestado, mesmo sendo vice-líder da chave do Paulista e líder da chave da Libertadores. Como explicar essa situação, João? Eu explico fácil. Bora. O Palmeiras não joga, o Palmeiras é um bumba meu boi. Aquilo é um bumba meu boi. O time não tem esquema de jogo, e ser vice na chave do Paulista, pra mim, na minha opinião, é uma vergonha. O líder é o Ituano da chave deles. Sim. Eles tinham que ser líder. O Palmeiras tem elenco e time para ser líder dessa chave. O Palmeiras ganhou do Rosário Central numa absoluta e total sorte, contou com a atuação de novo excepcional de um goleiro que tinha que ter sido chamado para a seleção brasileira. Genial, né? Lamentável ele não ter sido chamado pelo Dunga. Inclusive coloco nisso também, depois podemos falar do Cássio, porque o Cássio tinha que estar lá também. Sim. Né? Então o Palmeiras hoje ele não tem técnico, na minha opinião, Igor. Eu cheguei a essa conclusão. O Palmeiras não tem técnico. Por quê? Porque você assiste o jogo do Palmeiras, é um bumba meu boi. É a bola do zagueiro pro centroavante. É do zagueiro uma bica pra frente, e seja o que Deus quiser. Vamos lá que o Brasil é nosso. E se o Dudu fizer alguma coisa lá na frente, ou se alguém pegar uma bola que sobrou, fizer um gol, ou bola parada, é nós. Se não, é verdade. Salvar. Você falou de bumba meu boi. A última derrota do Palmeiras, eles conseguiram tomar um gol de tiro de meta. Não, é absurdo. O Zé Roberto falhou, o atacante finalizou. O time foi contra a Ferroviária no último domingo. Sim, o 2x1. Sim, o 2x1. É um belo jogo. Esse time da Ferroviária é encardidíssimo. Um time que vai dar o que falar. Vai catar o São Paulo, hein, Rogério? Não vai. Não, o São Paulo, olha, a Ferroviária, eu acho que talvez nesse Campeonato Paulista, eu tô considerando junto com a Ponte Preta, mas acho que até a Ferroviária é mais revelação do que a Ponte Preta, porque a Ponte Preta sempre a gente tem como aquele time encardido, mas né? A Ponte Preta começou mal o campeonato, Rogério. Mas ela tá se reerguendo agora, né? Mas a Ponte Preta com Galo tem aquele quê do antigo Juventus, né? Que a gente falava, putz, todo mundo ia bem até que pegava o Juventus e não conseguia ganhar, né? Ficava no empate, etc. Tal. A Ponte Preta é a literal macaca mesmo, né? Todo mundo tem um certo receio de jogar, independentemente do resultado anterior da Ponte Preta, etc. Já a Ferroviária não, a Ferroviária está com um time coeso, inclusive um treinador português. Exatamente, treinador português. Que eu ia dar um toque, e acho que assim, pra mim é a grande revelação do Campeonato Paulista. E eu acho que depois do Campeonato Paulista... E o Palmeiras é a grande decepção, viu? Eu acho que a grande decepção... O Palmeiras, pra mim, é a grande decepção desse Paulista. Assim,
pelo elenco e por tudo que tá fazendo, o pessoal até exalta algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, é lógico que o Praz sabe, é incontestável. Excepcional. É um goleiraço, Excepcional. etc. Tal. Mas se eu falei aqui que o São Paulo é aquele time razoável no papel, né? O Palmeiras, por todo o elenco contratado, sabe? Até pelo técnico que poderia trabalhar melhor, é aquele time que é muito bom no papel, né? Agora, ele não está conseguindo encaixar absolutamente nada. Ele está fazendo erros grotescos, né? No jogo. Os gols que o Palmeiras tem tomado são, assim, gols lamentáveis. Não vou comparar com o São Paulo, porque os do São Paulo têm sido piores, né? Mas o Palmeiras é aquele time, embora no jogo o jogo do meio da semana na Libertadores, o Rosário, na minha opinião, o Palmeiras, ele poderia, se não fosse a chuva, né? O Palmeiras estava com um pique, com uma atuada de jogo forte. Eu acho que poderia ter feito um senhor jogo, assim, daqueles de ficar uma goleada, uns 4-0 ou coisa do Mas gênero. é que nós vimos, na verdade foram dois tempos distintos, né? Exato, o primeiro tempo fantástico do Palmeiras. Não, o segundo foi. O segundo foi um vareio de bola. Parecia que você estava vendo um jogo de domingo e um jogo de quarta-feira. E muito se questiona a preparação física do Palmeiras que morre no segundo tempo. É isso aí que eu acho que talvez seja um grande erro dos clubes, porque os clubes hoje, isso a gente também tem visto muito lá no Campeonato Carioca, né? E também no Campeonato Gaúcho e no próprio Mineiro, que seriam os quatro de maior potência em termos de jogadores. Essa de contratar ou repatriar, digamos assim, jogadores antigos, etc. Tal, você tem um jogador que é bom de bola, o jogador decide, etc. Tal, mas o jogador não consegue segurar 90 minutos. E se consegue segurar 90 minutos, no jogo seguinte, ele não vai conseguir fazer os dois tempos. É isso que a gente tem visto. Tudo bem, entrou agora o nosso, por parte do São Paulo, o Lugano. Mas, o Lugano não é que ele estava afastado do futebol, ele estava jogando no Campeonato Paraguai. Sim, né? Mas era reserva, hein, Rogério? Era reserva. Nos últimos... Aí que eu questiono, até que ponto o Lugano, que foi trazido, entre outros motivos, assim, não, ele vai ser o líder, etc, tal. Como um líder pode ficar 45 minutos, sabe? Eu vi os números do Lugano, não são precisos, mas pelo que eu li, ele fez 50 jogos em 3 anos. É muito pouco. 50 jogos? Em 3 anos. Porque ele passou pelo futebol sueco, ele pegou uma reserva no futebol inglês, ele jogava pouco no futebol sueco, e aí ele veio pro Paraguai. Como é que Cerro? Foi pro Cerro Porteño, né? Cerro Porteño. Não atuava, João. O cara não atuava em alto nível. Bom, ele voltou, não está comprometendo no São Paulo. Não. Mas a posição dele no São Paulo é conhecida de todos, né? É tentar arrumar a casa, mas no sentido não no sentido técnico, mas no sentido ali da cozinha, né? Arrumar ali os vestiários, a ligação dos jogadores com a comissão técnica e também com os diretores, porque São Paulo definitivamente... E de uma certa forma, a torcida, ele saiu com... Seria aquele cara que sai com mais do que com crédito do time. Então, a torcida também tem plena consciência de que não é o Lugano de 2006. Mas, chega de Lugano, chega de São Paulo, vamos voltar pro Palmeiras aqui. Vamos lá. O Palmeiras, cara... Eu sempre puxando minha sardinha. Pra mim, eu cravo. Ele tem tudo... o Palmeiras... Eu já vi isso N vezes no futebol. É triste a gente dizer, às vezes a gente fica aqui falando,
No Brasil, o técnico não tem tempo para trabalhar. No Brasil, os técnicos são mandados embora no primeiro resultado ruim. A questão do Marcelo Oliveira, para mim, não são resultados. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Sim. A questão do Marcelo Oliveira, para mim, é uma relação. O que você tem e o que você me fornece. Sim. O que ele tem nas mãos, Igor, João, é uma joia preciosa. Mas agora eu acho que ele vai sair dessa. O que ele nos fornece, desculpa a sinceridade, ser campeão da Copa do Brasil daquele jeito é muito pouco. Mas João, vamos você dá pensar... uma Ferrari e o cara fica andando a 20 por hora, Igor. Vamos pensar da seguinte forma: quando exigido, ele conseguiu o resultado positivo pro Palmeiras. O Palmeiras agora ele tem uma sequência bacana, que ele vai enfrentar o lanterna do Grupo C, que é o Capivariano. Ele acabou de vencer um time argentino, o São Lourenço, que é um time forte. O Rosário. Desculpa, o Rosário Central, que ele é o atual líder do campeonato argentino. Sim. É muito forte, é um dos melhores da Argentina. Ele tá muito superior ao Boca hoje, nesse atual momento. Ele venceu bem, não convenceu, porque tomou um baile no segundo tempo. Vai enfrentar o Capivariano agora, que é o lanterna do Grupo C, e tem tudo pra conquistar um bom resultado. É a hora de dar a volta por cima, né? Sim. Eu acho que assim, na minha opinião, a torcida, a diretoria, já deu muito tempo pro Marcelo Oliveira, né? Muito tempo pra gente ver o Palmeiras jogar bola, Igor. Sim, é verdade, jogar bola. Concordo. Eu não tô dizendo ver o Palmeiras ser campeão, ver o Palmeiras ganhar na Bacia das Almas, que nem ganhou do Rosário Central na última quarta-feira, ou como ganhou do Santos, numa sorte absurda e numa ajuda do Santos a mudar a data. É verdade. Então a gente está esperando ver o Palmeiras jogar bola. Eu não vejo o Palmeiras jogar bola. Eu já vi isso N vezes na Portuguesa na década de 90, e em outros times, no Corinthians. Tem hora que não tem jeito. Não parece que não deu liga. O técnico, parece que o negócio não encaixa. Não deu liga. Não deu liga, mas não tem o que fazer. Você tinha falado de um time agora que trocou data... Santos. Neildo, vamos falar desse time então, vamos pro clássico. Corinthians. Ao invés de falar do Santos, falaremos do Corinthians. Deixa o Santos para a próxima. João, um oferecimento de Clean Sweep há 19 anos terceirizando com excelência. Corinthians e Santos, o grande clássico do Campeonato Paulista. Qual é a previsão para o jogo de amanhã? Você quer minha previsão? Minha previsão no estilo João? Estilo João, Pai João. Pai João? Vamos fazer o seguinte? Minha previsão para amanhã. João, como diria o Ferreroni, o que você tá vendo na borra do café? Vamos fazer o seguinte, João. Vamos falar de Santos e Corinthians, já que é um clássico, a gente vai alternando os hinos. Perfeito. Tá ok? Ó, eu vou cravar aqui então, seco, como diz o Rogério Vidal. Seco, 1-0 Santos amanhã. É mesmo? 1-0 Santos amanhã. Mas que ousado. 1-0 Santos. Jogo na Vila, né? Jogo na Vila, Santos, jogo difícil. O Santos, ele tá... você percebe que o Santos ele vem se encaixando, vem se enquadrando aí no... técnica e taticamente, tá retomando a temporada. Acho que o Santos tem grande chance amanhã de ganhar do Corinthians. O Santos, na minha opinião, desculpa a sinceridade, ele tem mais time que o Corinthians. Eu vejo o Santos com mais time que o Corinthians. É que o Corinthians ele tem um grupo, ele tem um técnico espetacular, tem um time, tem um grupo que está fechado. Sim. E como time, né? Como coletivo, o Corinthians é mais time. Mas individualmente, sem dúvida nenhuma, o Santos para mim é mais time. Você sabe qual é a novidade? Falando. Se a gente pegar ponto a ponto, o Santos está com 2 jogadores na seleção, cara. 2 não, 5. Sim, considerando a seleção de base, né? São 5 jogadores. Eu tenho aqui a lista de convocados. É o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima. Para principal. Então, ambos ficarão à disposição para os jogos diante do Uruguai, dia 25 em Pernambuco, e contra o Paraguai, dia 29 em Assunção. Sim. Os outros 3, Gabigol,
Zeca e Thiago Maia, que defenderão a seleção olímpica nos amistosos contra a Nigéria e África do Sul, dias 24 e 27, respectivamente. Por mais que a gente não goste do Dunga, né, eu acho que isso deve ser unanimidade aqui entre eu, você e o Rogério, o Santos tem 5 jogadores na seleção brasileira. 5 jogadores na seleção. Né, o Corinthians tem quantos? Né, moralmente o Cássio tinha que estar. Pois é. Então, pra mim é um absurdo o Cássio não ser convocado. Agora, eu achei a frase tão infeliz do Dunga, tentando explicar por que alguns não foram. Se cogitou sem critério, né, Rogério? Sem critério, ele chegar e falar futebol é momento. Ele engasgava para explicar isso aí, Rogério. O Dunga engasgava. O maior exemplo eu não sei, seleção brasileira ainda me cheira aquela coisa de pau mandado, sabe? Então, que chega e fala, olha, você tem que escalar isso e acabou, entende? O Ricardo Praz tacou e ele chega pra você dar uma justificativa da escalação. Chega e fala, não, calma aí, futebol é momento. Sabe, você jogar um jargão desse, sabe, jogar um lugar comum. Foi né? o ápice da incoerência. Momento, ele chamou o Ricardo Oliveira. Exato. João, vou fazer uma pergunta pra você. Tá no começo da temporada. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Além de estar no começo da temporada, o Ricardo Oliveira tá se recuperando de uma contusão. De uma lesão, certo? exatamente. De uma lesão. E aí eu te pergunto, João, você que entende muito bem, por que o Jonas tá fora dessa lista? Não, na minha opinião, o Jonathan já tinha que estar nessa lista há muito tempo. Ele está concorrendo bola de ouro, né? Ele tinha que ter sido considerado lá na época da Copa. Um dos melhores jogadores de Portugal, que joga em Portugal, um dos melhores da Europa, já há muito tempo, já há muitos anos. Foi revelado pela Lusa, você sabe, né, Igor? Claro que sei. Ele foi revelado pela Lusa, é um ótimo, o momento dele é muito melhor, por exemplo, do Ricardo Oliveira. Você sabe que teve um momento, quando ele atuava no Grêmio, que ele perdeu um gol inacreditável, que o futebol espanhol chamou ele do pior atacante do mundo. Os caras consideravam o Jonas o pior atacante do mundo, até o momento que ele foi jogar lá no Valência. E aí ele atuou bem no Valência e foi pro Benfica. E no Benfica hoje ele está concorrendo a bola de ouro. Como é o jogador que mais marcou gols atualmente na temporada, né? Ele tá jogando muito bem. O Benfica tá bem em Portugal, né? Sim. O Benfica esse ano ele tá indo bem, tá colando lá no Sporting. Benfica Sporting, né? O Sporting ainda é líder, mas o Benfica tá colando no Sporting. Então é estranho, né? 59, 58. Você vê outras convocações. Os 3 goleiros, Igor, pra mim, olha, sinceramente, em termos de convocação, sei que não é o assunto. Mas o Alisson, Marcelo Groi, o assunto é o Cássio. E Diego Alves. Não chamar o Cássio pra mim é uma vergonha. Então, mas sabe o que eu acho, cara? Não deixa a desejar os goleiros que foram convocados. O Alisson, o Groi, o Diego Alves do Valência, são bons goleiros também, bons valores. Né, mas eu não sei, Igor, eu concordo plenamente. Mas o Cássio é aquele goleiro que tem mostrado já uma constância. Já deu uma passada pela seleção brasileira. Na minha opinião, ele não fez feio. É um jogador que poderia, já não vai ter aquele efeito debut, né, de primeiro jogo, tudo. E você não tá convocando só para, você tá formando uma seleção, que você tem que ir trabalhando os jogadores. Por isso que eu acho que foi tão infeliz você falar futebol em momento. Quando você vai falar futebol em momento? Quando você é o responsável por conduzir a seleção brasileira. Eu tô sempre, acho como uma boa parte dos torcedores, um pouco se desinteressou pelo Brasil depois do 7-1, depois das revelações que o Muricy falou, que foi convidado para ser técnico, sabe, num restaurante, o cara chegou num guardanapo e anotou o celular e falou, dá uma ligada para mim que a gente vê o jeito de ser... E tem outra, se futebol é momento, não tem por que o Dunga tá lá.
Exatamente. O que você fez Não, pra olha, merecer olha, isso? se futebol... Faltou essa pergunta, viu, Igor, Né? do jornalista que estavam lá, viu? Exato, Você faz falta estar lá numa entrevista como Exato, essa. Você tinha que estar lá e perguntar. Já pensou, se cara? futebol é momento, o que você está fazendo aqui? O que você tá fazendo aí, meu irmão? Igor, que já está escalado pela torcida paulista. O que você está fazendo aqui se futebol é momento? Mas, Johnny, o Igor que já está escalado pela torcida paulista para ser o representante da torcida nas Olimpíadas, ele que vai cobrir todas as seleções, né? Quem me dera. É uma coisa Ao assim... mesmo tempo. Meus Ele vai amigos, ter tem presente. duas coisas pra vocês. A escalação do Santos e a escalação do Corinthians pro confronto de amanhã. Manda lá. Escalação do Corinthians, ó. O Corinthians ele vem com 6 reservas. Cássio, Fagner, Balbuena, Iago e Guilherme Arana. Bruno Henrique, Williams, Romero, Danilo, Luca e Luciano. Luciano volta pro ataque do Corinthians, hein, meu? Vamos ver no que vai dar. Agora do Santos. Escalação do Santos. Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo. João, acompanhe esses nomes compostos aí. Exatamente. Zeca. Até agora foi 112. 112. Vamos nessa. Zeca, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Serginho, Gabriel e Ricardo Oliveira. O Santos vem com a potência do ataque, junto com Gabriel, Gabigol e Ricardo Oliveira. Olha, o Corinthians... É aquela história, caindo no chavão, mas esse chavão eu acho que é aplicável mesmo. Clássico é clássico, não adianta, você pode estar com o seu time em reserva, principalmente a questão do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não se brinca porque o Corinthians pode estar perdendo. Hoje é difícil você falar quem é reserva do Corinthians, né? Porque Esse que é o X. é um time bacana no papel aqui, com Cássio, Né? Fagner, Balbuena, Guilherme Arana. Mas por isso que eu sempre falo, Igor, que o Tite eu considero o melhor técnico do Brasil e o segundo seria o Quinto, que é o único técnico do Brasil que hoje consegue fazer um elenco elenco europeu, no qual o reserva ele substitui o titular e ele joga como titular, sabe? Seja qual jogo for. E a única pessoa que hoje eu conheço no futebol brasileiro que faça isso, coisa que é muito comum a gente ver no futebol europeu, é o Tite, né? Sim, concordo. Então, assim, o Tite tem essa grande vantagem, que eu acho que vai dar uma grande vantagem para ele na Libertadores, que é essa. Você poder poupar, porque uma coisa é você falar, ele tem um elenco ótimo, tal. Ele tem um elenco razoável, Rogério. Sim. Mas eu diria tem um elenco assim, razoável. é aquela história, O elenco que prova dele que ele tá anos-luz na frente dos outros técnicos brasileiros, na minha opinião. é aquela Ele história. tem um elenco razoável. Ele tem um elenco razoável, né, Razoável. Johnny? Mas ao mesmo tempo ele consegue fazer com que esse elenco, como conjunto, ninguém Jogue consiga... de forma espetacular. Exatamente, fica a história de 2012, né, como você vai jogar na Bomboneira, você tem fala, deu sorte. Romarinho. Como você tá com o Romarinho faltando, eu não lembro. Você sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele ele não foi inconsciente. O Romarinho ele fez um grande jogo contra o Palmeiras, fazendo 2 gols aqui no Pacaembu. Aí o que ele fez? Ele tirou o William, o Cebolinha, e escalou, e colocou na lista de convocação, de escalação, pra viagem pra Argentina, o Romarinho, que ele tinha ido muito bem no domingo. E aí no final do jogo ele colocou o Romarinho. Vamos ver se você tá com essa estrela toda, menino. E o menino fez o gol. Exato. Eu quero de vocês... Igor, do mesmo jeito que o Neymar fez aquele monte de jogador no time do Santos, campeão da Libertadores, né? Sim. A gente fala que o Neymar fez uns jogadores aí, salvou a carreira de alguns. O Tite salvou a carreira de um monte aí. De vários. De vários. Romarinho é um deles. Sim. Tite fez a carreira do cara, né? Podemos colocar aí o zagueiro Chicão, que nunca foi grande coisa. Salvou a carreira de um monte aí. É verdade. Agora, João, seco pra você, amanhã. Corinthians e Santos. Santos e Corinthians, na verdade. 1-0 Santos. Rogério. Pra mim, eu vou no...
Pra mim, eu vou no 3-1 Corinthians. 3-1 Corinthians? Como São Paulino, falar 3-1 Corinthians dói, viu? Rogério, considerações finais, Rogério. Olha, eu queria... nós terminamos aí a 100ª edição e é lógico que agradecimentos seriam... Ou não é que são obrigatórios. Não foi tão especial porque faltou o professor Marco F, isso, o grande Marco Ferreroni, inoxidável. Exato. Agora, por essa razão que eu gostaria, assim, de agradecer, né? Chegamos aí à 100ª edição, agradecer, assim, o grande Ferreroni, ele que teve a ideia de começar o programa. Sem dúvida. Né? E lembrar que há 100 programas atrás estávamos aqui, né? Sem dúvida. Com juntos, o Ferreroni, estava o Johnny, estava o Igor, estava o Espeto. Estava o Espeto. Né? Verdade. Às 7 da manhã aí na Rádio Trianon. Domingo, né? domingo. Foi algo 7 da manhã. excepcional. Então eu queria deixar um agradecimento especial ao Ferreroni. Também deixar um agradecimento muito especial e falar que está todo mundo junto com ele, que nosso querido professor Marco F, né? Força Javali. Força Javali. Todo mundo na campanha Força Javali. Sim. Ele vai sair dessa, logo estará aqui conosco nos estúdios. Sem dúvida. E eu não podia deixar passar, como último agradecimento, para nossa querida tia Luciana, a tia Paulina, evidentemente, está na lista, e o meu avô, né? Mas como nós estamos em tempo avançado, a nossa querida Luciana Vaz, né? Responsável pela newsletter que está voltando, né, Igor? Vamos força total. Bora. E o nosso grande amigo ouvinte, o Cláudio Provazzi, né? Sim, são duas pessoas sensacionais. E também queria agradecer você, Igor. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Eu aprendo com vocês futebol nesse sábado. João, nós estamos encerrando, João. Eu quero agradecer muito a sua participação. Imagina, cara. Eu quero te pedir desculpa eu que agradeço. Eu prometi 30 minutos com você, ficamos 1 hora aqui e eu sei que você está perdendo. O tempo passou. Só um comentário último, Igor. O Leicester está ganhando do Watford, está se tornando líder absolutamente isolado do campeonato inglês, o campeonato mais emocionante do mundo. Sensacional. Agora, João, muda de canal e vai pro clássico alemão, Bayern e Borussia. Um abraço, João, muito obrigado. Um abraço, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Neildon Neves. E tendo como oferecimento Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando com excelência. Dicê Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Agradecemos a companhia de todos, convidando-os para que no próximo sábado, das 15 às 16, participem mais uma vez do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até o próximo sábado. Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.